Fala galera que está assistindo o nosso canal, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Nós somos profissionais de recuperação de dados, trabalhamos com HDs, SSDs, até mesmo servidores RAIDs, né? Eu falo aqui do Brasil, em São Paulo. Eu acho que já me apresentei, mas o meu nome é Caio. Estou aqui para trazer novidades para vocês e soluções em HDs que não são reconhecidos no computador. Então muitas vezes você pluga o seu HD, ele não reconhece e o cliente, muitas vezes o usuário do HD entra em pânico porque ali ele tem dados valiosíssimos. E hoje nós vamos falar do grande Seagate. Quero apresentar para vocês também aqui no canal o Nelson, que é o nosso parceiro de recuperação de dados. Ele está em outro país, ele fala lá da China. Ele vai ter a oportunidade aqui de aparecer nesse vídeo aqui para falar com vocês, e ele que tem nos ajudado a resolver, a recuperar dados que muitas vezes aqui no Brasil nós ainda não temos soluções para casos específicos, e o Nelson é um cara muito com expertise absurda que trouxe soluções para agregar ao nosso serviço. Galera, esse é o HD e é o famoso EB01, firmware bem complexo de recuperação. Então o Nelson tem solução para esse HD. Se é o seu caso, você pode contactar o Nelson. Como falei para vocês, esse HD ele está com problema de firmware, ele não é reconhecido no computador. Então se nós viermos aqui no gerenciador de computador, o HD ele não vai ser apresentado aqui, ele não vai ser listado. Ou seja, ele não vai apresentar os dados no Windows Explorer ou que seja a forma de visualização, por conta desse bloqueio que existe no HD, do firmware dele, que impede o acesso aos dados. Após você fazer o teste eletrônico do seu HD, e está tudo ok, a placa está funcionando perfeitamente, é importante você testar um mecanismo interno, ou seja, o conjunto de cabeça de leitura. Esse conjunto de cabeça de leitura é o que faz a leitura diretamente na superfície da mídia, do prato interno do seu HD. Então, quando você ligar o seu HD numa fonte, você vai ligar ali na fonte e você vai escutar. Se ele estiver fazendo um tec contínuo, isso significa que a cabeça de leitura está quebrada. Mas se ele está ligando e ele faz o movimento, o servomecanismo de funcionamento correto, porém ele não acessa os dados, muito possivelmente você está com um problema de firmware, um problema de bad block, um problema crônico do seu HD, que vai exigir ferramentas específicas para você ter um acesso diferenciado para a recuperação dos dados, que nesse vídeo o Nelson ele vai te ajudar a fazer isso. Antes de você ligar o seu HD, é muito importante que você teste a placa controladora dele. Então você pode desparafusar essa placa primeiro, tá? Com um multímetro, você também pode fazer um teste dos componentes, verificar se tem diodo, se tem qualquer falha no circuito impresso da placa, se ele está queimado, porque se ele estiver queimado em curto, isso pode prejudicar o seu computador. Então, além de você perder os seus dados, você pode queimar o seu computador também. É importante nós mostrarmos aqui também, esse HD ele era um HD USB externo, um HD de mesa, ok? Que plugado num HD USB. Possivelmente você tem um desse na sua casa também. Esse HD, ele funcionava normalmente, o cliente fazia backups contínuos no seu trabalho, planilhas, CorelDRAW, programas específicos para a rotina do seu trabalho, e um certo dia esse HD parou de funcionar. Ele plugava o HD, acendia o LED azul, porém o HD não apresentava mais os dados. Que foi nesse momento que o cliente percebeu que não tinha mais acesso às suas informações, ele nos encontrou através dos mecanismos de buscas e acessou o nosso serviço para trazer para o HD para a recuperação de dados. Sabemos também que o valor que os dados têm para o cliente é um valor inestimável. São dados que ele não faz mais, né? Então faça backups dos seus dados, né? É importante você espalhar os seus dados para que você esteja sempre protegido. Mas, se houver falhas, lembre-se, tem recuperação de dados. E nós temos a ferramenta específica para recuperar os seus dados, que nós vamos ver agora, essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês. Thanks, Kale. This is Nelson.
Alright, let me walk through how we handle this case together. The customer reached out on WeChat. His HDD was completely dead. No access to files, photos, or even sectors. Since he was based in Brazil, I lived in my local partner Mr. KL to handle the physical drive. By remotely accessing KL's computer, we started diagnosing the drive with MRT on AnyDesk. From the screen, we see a few corrupted system files. In the firmware level, the drive cannot read the user area, throwing input and output errors. From prior experience, this pointed to media cache corruption, a firmware level issue where the drive's onboard memory fails to map data access properly. Think of the media cache like a table of contents. If that is corrupted, the drive cannot translate logical sectors to physical locations. Before touching anything, before we do any operations, we did a full firmware backup using MRT to avoid breaking the drive. And then we rebuilt media cache modules, and this isn't just a reset, it involves rewriting the adaptive data to restore the communication between the PCB and platters. Once the firmware stabilized, Sector 0, the master boot record, became readable. We confirmed the MBR signature 55AA, the magic bytes, marking a valid partition table. By accessing partition table, we saw NTFS structures intact, which was a relief. And now the next step is to clone the data. Here is where efficiency mattered. The drive was a 1 terabyte disk, but only 840 gigabytes held actual data. Instead of a full sector by sector clone, we used a valid sector strategy to scan for allocated clusters by the system file's metadata. It helps to skip unused sectors and bad blocks, minimizing read attempts to make the data transfer safer and faster. And we cloned the valid data to a VHDX, a Hyper-V compatible format with dynamic sizing and checksums. Around 120 megabytes per second, the data transfer took roughly a few hours, which is solid for a repair drive. And for the final step, I will hand off to Mr. KL to verify the cloned VHDX. He will mount the virtual drive in a read-only environment and confirm the file structure and check sample files for data integrity. Nós trabalhamos com a MRT, que é um programa específico que ele é uma junção de software com hardware. Então ele tem um software específico somente para recuperação de dados, data recovery, e temos também o hardware que ele fica dentro da CPU, do computador. Esse hardware é onde você pluga o seu HD, que ali ele vai ter entrada de terminal, vai ter entrada de energia e vai ter entrada de dados, que é o cabo SATA. Tá? Então, através dessas conexões, é possível, através de várias configurações específicas que nós vamos trazer nesse canal para vocês, a possibilidade de você recuperar os seus dados, de você acessar as suas informações novamente através de ferramentas profissionais. Agora que você viu que é possível realizar uma recuperação de dados segura, profissional, de maneira profissional, que você verificou a estrutura dos dados, que você verificou o desbloqueio do HD, dos módulos, do firmware, isso aí foi um serviço bem bacana que a gente demonstrou aqui para vocês. Eu quero encerrar esse vídeo. Se você precisar de qualquer informação, se você precisar de um suporte, caso você tenha a MRT disponível para você, o Nelson, que você pode olhar aqui no canal, aqui embaixo, as informações, você vai ter o Skype dele, você vai ter as informações de contato, ele poderá ajudar a solucionar o seu caso, ou até mesmo você pode enviar o seu HD para ele para a recuperação de dados, se você estiver nesse cenário que precisa de uma recuperação segura, de uma recuperação profissional para a recuperação de dados, o Nelson é a sua melhor opção aonde você está. Então, um grande abraço e espero te ver novamente aqui no canal do Nelson. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.